Em 2016, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, elegeu a palavra pós-verdade como a palavra do ano. Essa palavra pós-verdade significa que os fatos objetivos são menos influenciadores na opinião pública do que o apelo às emoções ou à crença pessoal. Isso significa que a pessoa que acredita na pós-verdade deixa os fatos de lado e acredita na sua própria crença. Esse novo conceito ele é muito importante para nós compreendermos a nossa realidade no contexto cristão. Se nós pararmos para observar os pregadores, os líderes de forma geral, nós vamos perceber que eles usam muito esse artifício. Para muitos especialistas, a pós-verdade é a arte de enganar as multidões. Nós temos muitos líderes usando esse método para enganar muitas pessoas. Esses especialistas, eles dizem o seguinte, que a pós-verdade é quando uma pessoa, então, ela formula uma mentira com várias verdades. Eles até chegam ao ponto de fazer de uma verdade uma mentira. Isso parece contraditório, mas isso é real. Por exemplo, quando as pessoas invertem a relevância das coisas. Você pega uma verdade e nessa verdade você inverte a relevância dela. Você vai ver isso muito na Bíblia, quando Satanás, ao tentar Jesus, ele inverte aquilo que era fundamental e ele então coloca como algo mentiroso. Assim também os fariseus faziam. Quando se trata da oração, nós temos o mesmo processo. Pessoas e líderes que falam muito bem da oração, falam que a oração é importante, mas eles invertem essa relevância. A oração sim é importante, mas eles dizem que a oração é importante para você tentar convencer Deus, ou para você barganhar com Deus. Alguns até usam essa oração e tudo que vem junto da oração, como o jejum, como arma política. Nós temos então essa pós-verdade sendo utilizada principalmente no meio evangélico. O outro método que eles usam também é a falta de contexto. Pega-se oração e tira do seu contexto como se a oração fosse um método qualquer para que você realmente pudesse convencer Deus daquilo que você precisa. Então pessoas, elas pegam o contexto da oração e tira do seu contexto original. Daí você vê no Brasil todo tipo de crença sobre oração. Pessoas que usam a oração para ter poder sobre as outras. Pessoas que usam a oração para, sim, tentar dizer para Deus que Ele precisa daquela coisa. Assim, nós temos a oração totalmente diferente daquilo que as Escrituras dizem. Por isso é muito importante nós observarmos o que a Bíblia diz. Por isso, eu te convido, vamos ver no Evangelho de Mateus o que as Escrituras nos ensinam. Como se deve orar. E, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Mateus registra no seu Evangelho o Sermão da Montanha. E esse texto que acabamos de ouvir, ele faz parte desse sermão quando Jesus quer demonstrar que o reino dele é diferente do reino do mundo. O Sermão da Montanha é para dizer que os princípios de Deus ou do reino de Deus são diferentes dos princípios desse mundo. Então Jesus, quando ele veio para dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida e que o reino dele não é desse mundo.
Quando ele faz esse sermão da montanha, ele está demonstrando ali para os discípulos e para todos aqueles que ouviam ele naqueles momentos, é que os princípios do reino de Deus são totalmente divergentes dos princípios desse mundo. Quando ele fala da oração, então ele está ensinando como se deve orar. Aqui então Jesus ele está denunciando toda a hipocrisia da época. Naquela época existia os hipócritas, e naquele tempo, hipócrita é aquele que representava no teatro. No decorrer do tempo se tornou um nome para a falsidade, para o cinismo, porque ali são pessoas que representavam, não era aquilo que realmente eles estavam representando. Eles usavam máscaras para dizer que eles eram outras pessoas. Assim, então, a denúncia de Jesus é para que as pessoas que oravam naquela época, é para que elas compreendessem que elas estavam erradas, porque elas estavam sendo hipócritas. Essa hipocrisia denunciada por Jesus é o que acontecia com os fariseus, por exemplo. As suas orações eram vazias de verdade, só que eram cheias de falsidade, de cinismo e de tantas outras coisas. Por isso Jesus tem que ensinar aos seus discípulos como orar de verdade, como que é a oração que realmente Deus se agrada. Dessa forma, meus irmãos, é muito importante nós compreendermos que no nosso tempo também precisamos aprender como orar de verdade. Às vezes oramos colocando esse conceito de pós-verdade em nossas orações. Nós trocamos as relevâncias, nós tiramos do contexto a oração e achamos que Deus vai escutar a nossa oração e vai responder. Já observaram quantas pessoas fazem orações como se a oração fosse um ato de mágica, sem obediência, sem até crer no Cristo vivo? Pessoas que realizam suas orações e não têm a preocupação de obedecer a Deus. Assim, nós temos uma inversão aí de conceito. Então, vamos orar, vamos fazer um tipo de oração, vamos nos reunir para orar, mas esse tipo de oração não é bíblica. A Bíblia não nos ensina isso. Por isso, nesse texto, é muito importante nós pensarmos, avaliar, meditar nesse assunto, porque mostra que Jesus vai ensinar como deve ser a oração. Aqui, então, nós temos Jesus condenando a hipocrisia, dizendo, olha, essas pessoas, elas oram nas praças, elas fazem da oração um espetáculo. Elas acham que a oração é o momento delas se promoverem. Então, aqui, Jesus condena todo o espetáculo e Jesus também condena todo tipo de método de convencimento. Jesus vai usar as expressões ali que eles estavam nos cantos das praças, como se fosse um espetáculo à parte. Jesus vai falar das repetições, que é o método que eles usavam para tentar convencer alguém de uma coisa. Então Jesus vai dizer, não é esse tipo de oração. Eu não quero que vocês orem tentando me convencer o Pai de alguma coisa. Eu não quero que vocês tratem a oração como espetáculo. Assim, Jesus mostra como se deve orar. E aí nós temos a parte bíblica que é fantástica, porque ela diz, olha, quando você orar, entra para o teu quarto, e lá no teu quarto em secreto, fale com o Pai. E o Pai em secreto vai te ouvir. Então, essa mensagem é muito profunda, porque nos mostra que o que Jesus ele está nos ensinando, o que Ele quer que nós aprendamos sobre oração. Então, aqui, Jesus está dizendo, eu estou convidando vocês a um relacionamento. Ou, em outras palavras, estou convidando vocês a ser bem-aventurados, porque o sermão do monte é isso. Feliz é aquele que compreendeu o que é orar. Feliz é aquele que compreendeu que orar é muito mais do que aquilo que as pessoas estão falando por aí. Muito mais do que essa hipocrisia que está disseminando a cada vez entre o povo de Deus. Então Jesus convida a um relacionamento. E aqui nós podemos pensar então que Jesus está dizendo, olha, eu quero que vocês
sejam vocês mesmos. Eu quero que vocês sejam genuinamente vocês. Eu quero que vocês vá para o quarto. E aí nós sabemos muito bem que quando nós vamos para os nossos quartos, quando a gente vai para um lugar secreto, a gente sabe que ali não tem como nós sermos outra pessoa. Ali nós somos nós mesmos. Nós não temos como ali tripudiar, enganar, tentar convencer Deus de alguma coisa. É dentro do nosso quarto que nós somos aquilo que realmente nós somos no coração. Então Jesus está dizendo, eu quero na oração que vocês sejam vocês mesmos. Eu não quero que vocês inventem nada. Eu não quero hipocrisia nenhuma. Eu não quero que vocês vivam ou falem coisas fantasiosas para mim. Eu sei quem vocês são. Foi eu que criei vocês. Então eu quero que vocês sejam genuinamente vocês. É um convite a ser e não a ter. Jesus está dizendo, eu quero que vocês demonstrem o que vocês são. Eu não quero as conquistas de vocês, eu não quero nada disso. Eu quero apenas vocês, da forma que eu criei. Então assim nós aprendemos que a oração é um momento nosso com Deus. Quando nós temos que ser o que somos. E revelar para Deus os nossos sentimentos, os nossos anseios. E até os nossos pecados. E mostrar para Ele o que nós estamos passando. E que nós precisamos que Ele nos ouça. Mas sem tentar enganá-lo. Então, o princípio que Jesus quer é que nós sejamos nós mesmos. E mais, Ele convida nós a sermos simples. Quando Ele diz, fecha a porta do seu quarto. Há uma ação mais simples do que essa? Fechar a porta do nosso quarto. E agora nós estamos sozinhos com Deus. A simplicidade na oração é muito importante. Nós não precisamos fazer muitas coisas. Não precisamos elaborar frases complicadas, engenhosamente inventadas, ou inventar uma mentira para convencer Deus de que eu preciso daquilo. Ou tentar convencer Deus que a sociedade ou um povo necessita daquelas coisas. Não é assim. A simplicidade na oração é quando eu compreendo que essas formulações são todas invenções humanas. Mas o que Jesus está ensinando é seja simples. Fale aquilo que você está sentindo, que você precisa. Fale aquilo que você é. Seja simples na sua oração. Não tente impressionar Deus com as suas palavras. Não tente fazer isso. Porque Deus sabe o que se passa no seu coração. Então, o que Jesus quer ensinar na simplicidade é isso. Seja simples. O Evangelho é simples. E o que nos ensina também, outro princípio fundamental, é ser honesto. Quando ele diz, olha, entra para o teu quarto e vai lá e faça a sua oração. E o Deus Pai sabe o que você está precisando. Ele sabe. Ele te conhece. Então, Jesus está ensinando, seja honesto com Deus. Vai tentar manipular Deus. Deus sabe o que você está passando. Ele que te criou. Ele sabe de todas as suas transgressões. Ele sabe, Ele te conhece profundamente. O que Ele deseja, então, é que você compreenda, é que Ele quer ver você sendo honesto com Ele. A honestidade é importante em todos os relacionamentos, e principalmente com Deus. Ser desonesto com Deus é tentar inventar fórmulas, inventar uma pós-verdade, e dizendo que nessa formulação de uma mentira bem estruturada, eu vou convencer Deus que eu preciso daquilo e daquilo outro. É isso que estamos vendo hoje. Convites de oração, convites de pessoas, vamos orar, vamos fazer isso, mas tudo bem armado, bem esquematizado, para tentar um povo, ou uma nação, ou um grupo de pessoas convença Deus de alguma coisa. Jesus está dizendo que oração não é convencer Deus em fazer algo, mas oração é quando eu sou convencido daquilo que Deus é. Oração é quando Deus me convence da minha fraqueza, do meu pecado,
Ele me convence que eu preciso dele. Ele me convence que eu não preciso daquilo que eu estou pedindo. Então a oração não muda o coração à vontade de Deus. A oração ela muda a minha vontade, os meus conceitos, os meus princípios. Ela muda uma sociedade por inteira. Por isso que a oração aqui está no contexto do reino de Deus. Oração é quando eu estou conformado com o reino de Deus e não o contrário. Não é quando Deus se conforma com o reino dos homens. Por isso que falar de oração nesse tempo é muito importante. Deus quer que nós oremos, Ele quer, mas Ele quer que nós oremos de forma sincera. O que o Senhor Jesus está ensinando é que Deus sabe todas as coisas. O apóstolo Pedro, depois de negar Cristo por 3 vezes, ele então decepcionado, e Jesus então ressuscita, chama Pedro a uma conversa. E nessa conversa sincera, Pedro diz: Senhor, Tu sabes todas as coisas. É nesse ponto que Jesus quer que nós cheguemos na oração. É orar a Deus e dizer: Deus, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe muitas vezes que eu tenho sido hipócrita. O Senhor sabe muitas vezes que eu tenho tentado te enganar, tentado te convencer de coisas que eu desejo, mas que não é bom para mim. Tu sabes muito bem o que eu sou. Eu preciso de mudança. É isso que Jesus está dizendo. E os discípulos precisavam compreender que a oração é um momento de transformação. Quando eu dialogo com o Pai, e o Pai então vai transformando a minha vontade, o meu querer, segundo a vontade dele. Portanto, meus irmãos, vamos pensar na oração como um momento em que você e eu, nós podemos estreitar o nosso relacionamento com Deus. Quando nós podemos, sim, saber a vontade do Pai e nos conformar com ela. Não vamos fazer das nossas orações uma mentira bem inventada. Não vamos fazer das nossas orações uma pós-verdade. Não. Vamos fazer das nossas orações um momento em que nós vamos conversar com o nosso Pai. Um momento quando nós vamos esperar a vontade dEle. E a vontade dEle é a melhor para todos nós. O que eu espero é que essa mensagem tenha tocado o seu coração e que a partir de agora você comece a orar de forma diferente, tendo um relacionamento com o seu Deus, acreditando que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Que Deus te abençoe, meu irmão.